Eu acabei de assistir a um vídeo do Mamãe Falei, do Arthur Duval, no qual ele está brabo, está nervoso porque os esquerdistas, a esquerdalha, os esquerdopatas estão todos felizes agora, todos contentes agora, apontando o dedo para os direitistas, e nesse sentido eu penso que em grande parte ele se refere ao próprio MBL, né, apontando o dedo para eles no MBL, ele, o Renan, o Kim, e falando: eu avisei. A esquerda, na cabeça do Arthur Duval, está contente agora porque pode apontar o dedo e dizer: eu avisei. Primeira coisa, Arthur, eu avisei. Nós avisamos. E isso não quer dizer que nós estejamos contentes com isso, com que a nossa previsão, ou os nossos temores, ou aquilo que preocupava a gente se concretizou. A gente avisou porque a gente já lia os sinais. Porém, eu quero aproveitar esse vídeo aqui, primeiro para responder essa crítica, digamos assim, do Arthur Duval às esquerdas, ou aos esquerdistas, ou à oposição ao Bolsonaro, e falar de alguns tópicos, de alguns assuntos que têm me incomodado nesses últimos dias. Então eu vou juntar aqui uma série de assuntos que são separados, mas que fazem sentido no conjunto. Antes disso, eu quero pedir para que vocês confiram sua inscrição aqui no canal, porque parece que muita gente foi desinscrita do canal automaticamente, então verifique a inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva também. A gente está quase chegando aqui, talvez mês que vem, a 500 mil inscritos, é muita gente acompanhando o canal, então agradeço a todos vocês que estão aqui. Se inscrevam ou verifiquem a inscrição. Também cliquem no sininho para ativar notificações, para que vocês possam receber avisos dos vídeos quando eles entrarem no ar. Então tá, então o primeiro tópico aqui será essa fala do Arthur Duval. E é óbvio que para criticar essa postura da esquerda agora de apontar o dedo e dizer eu falei, eu avisei, ele comete uma falácia lógica bastante recorrente, na verdade, principalmente entre os direitistas agora, né, que se chama tu quoque. Você também, tu também. E o que quer dizer isso? Que é basicamente mais e o PT. Então, o que o Arthur Duval fala? Olha só, a esquerda está criticando agora a direita e os ex-bolsonaristas porque apoiaram um governo estúpido, incompetente, ineficaz, destruidor, devastador, alguns dizem genocida, como o do Bolsonaro. E agora eles estão se afastando disso e querem escapar da culpa de ter lameado as suas mãos ao votar nesse sujeito. E daí o que eles fazem para se defender? Mas e o PT? Ou seja, você também tem culpa no cartório. Você aí, esquerdista, você aí que durante 13 anos de governo petista se calou. Você assistiu os escândalos de corrupção do PT e se silenciou. E não criticou o PT, teve medo da militância lulista, petista, ou sei lá o quê. Então assim, você que se calou no passado não tem o direito de nos criticar agora. Porque isso aí, na falácia lógica, também o outro nome é apelo à hipocrisia. Vocês são hipócritas. Vocês não atacaram o PT e agora vocês estão criticando a gente porque nós apoiamos o Bolsonaro e agora estamos criticando o Bolsonaro. Então, diferente de vocês, nós estamos sim reconhecendo o nosso erro e criticando o governo que a gente ajudou a eleger. Bem, primeira coisa, isso é uma falácia lógica porque na estrutura argumentativa não importa a boca de quem profere aquilo. Se algo é verdadeiro, se as premissas e a conclusão são verdadeiras e o argumento for válido, não importa quem disse isso. O que é verdade, o que é factual, não importando a boca de quem proferiu aquilo. É claro que no mundo real não é tão simples assim, a gente quer saber quem está falando, né? A gente quer saber se isso sai da boca do Lula, por exemplo, ou se sai da boca do Kim Kataguiri, ou do Nando Moura, ou do Arthur Duval. A gente quer saber quem profere as coisas porque você tem toda uma carga de sentidos, camadas ideológicas por trás dessa fala que, de certo modo, ajudam ou contribuem para a nossa leitura de quem disse aquilo. Mas, na esfera da argumentação, na esfera da enunciação lógica, daquilo que a gente fala, pouco importa se a pessoa é de esquerda ou de direita. O que importa é aquilo que ela diz. Se a gente critica o Bolsonaro e aquilo for verdadeiro, aquilo ali será verdadeiro, sendo a pessoa petista ou não, sendo a pessoa lulista ou não, sendo a pessoa hipócrita, nesse sentido, como diz o Arthur aqui, de que não criticou o PT, ou não. Se for verdade, é verdade. É indiferente de onde surge o discurso. E aqui eu quero aproveitar para falar sobre isso, justamente sobre isso, na verdade, porque às vezes eu menciono certas pessoas aqui, por exemplo, mencionei recentemente o Marco Antônio Villa, já mencionei em outras circunstâncias a Sherazade, a Raquel Sherazade, ou mencionei já a Reinaldo Azevedo, ou Vera Magalhães, ou Miriam Leitão, ou outras personalidades da imprensa, da mídia, pessoas que estão ali no debate público expondo suas posições e que têm
uma atuação que as põe numa situação um pouco complicada, porque são pessoas que criticaram o PT ou criticaram o governo de esquerda e agora criticam o governo Bolsonaro, e muitas vezes as pessoas não querem parar para ouvir essas pessoas, justamente porque a posição ideológica delas não é muito bem definida. Então fica naquela dúvida, eu posso mencionar o Marco Antônio Villa aqui, eu posso mencionar Reinaldo Azevedo, isso não vai me pôr junto com centro-direita, junto com quem apoiou o golpismo contra Dilma e agora ajudou a fomentar, ajudou a criar esse espaço para o bolsonarismo. Esse espaço que essas pessoas ocupam é um espaço complicadíssimo, justamente porque você tem ali essa carga ideológica por trás daquilo que elas dizem. Então eu vou te dar um exemplo para vocês aqui. Tem esse livro aqui, que é Uma História do Fascismo, escrito pelo Stanley Payne. Outro livro dele também, que é Falange, História do Fascismo Espanhol. Stanley Payne é uma das maiores autoridades em fascismo. Ele tem vários livros sobre fascismo na Europa, incluindo na Espanha, que é uma das áreas de especialidade dele. E, sinceramente, eu não tenho a menor ideia se o Payne ele é de direita ou de esquerda. Não tenho a menor ideia. Eu sei que esse livro dele aqui, A History of Fascism, é um dos melhores livros que eu já li sobre a história do fascismo. Ele faz uma análise do começo do fascismo, dos diferentes movimentos, em diferentes países, como ele se consolidou no poder, a ideologia fascista. Tem uma parte aqui no final do livro, ele expondo, ele fazendo uma revisão crítica dos diferentes pensamentos anteriores sobre o fascismo, outros autores que analisaram o fascismo. É um livro sensacional. E eu não tenho a menor ideia se o Payne é de esquerda ou de direita. Isso não importa, na verdade. Por quê? Porque quando você analisa a realidade, quando você tem uma interpretação da realidade, o mais importante de tudo, antes da posição ideológica da pessoa que fala aquilo ali, é se aquilo corresponde ou não aos fatos. É se aquela análise da pessoa, ela está de acordo com o mundo real. Como eu disse aqui no começo, não importa tanto a boca que enuncia uma verdade, mas sim que seja verdade o negócio. Inclusive, muitos autores que a gente for estudar na vida, se você for ler um autor do século XV, por exemplo, você não tem a menor ideia, geralmente, de quem é esse autor, do que ele fez, de que ele pensava fora dos textos dele. Se você ler um autor medieval, por exemplo, tem muitos textos que são anônimos. São textos que a gente nem sequer sabe quem foram os autores daquele texto. Isso quer dizer que você vai ter que descobrir quem é aquele autor para você julgar se você pode ler aquele texto ou não. Eu acho que quando você parte dessa noção que eu só posso ouvir, eu só posso ler, eu só posso consultar autores do seu mesmo viés ideológico, pessoas que estão falando aquilo que você quer ouvir dentro do seu espaço político, isso é péssimo. Isso não é ruim, isso é péssimo. Isso empobrece o pensamento. É crucial que a gente esteja disposto a ouvir o que o outro tem para dizer, mesmo que a gente discorde daquilo que eles dizem. E se for verdade aquilo que eles disseram, também não importa se eles são de direita ou de esquerda. O que importa é que é factual. Tem muitos autores direitistas no passado, mesmo conservadores, liberais, que têm uma análise factual do mundo, que compreendem e expõem a realidade tal como ela é, e de fato não importa se eles são de esquerda ou de direita. O que importa é a percepção que eles abrem sobre aquele fenômeno. E aqui é o ponto. Se a afirmação é verdadeira, ela é verdadeira, não importa a boca de quem está pronunciando isso. Não importa se é conservador, se é liberal, se é progressista ou se é comunista. Se é verdade, é verdade. E tentar se proteger desse tipo de acusações que são verdadeiras, com base numa falácia lógica, como fez o Arthur Duval, esse Tucoque, né? Vocês não criticaram o PT, portanto vocês não têm legitimidade moral para criticar a gente agora. Isso é uma falácia lógica, isso é uma falha de pensamento. Porque a gente pode criticar, eu digo gente aqui, a esquerda como um todo, a gente pode criticar vocês, mesmo sem ter criticado o PT. Uma coisa não anula a outra. Do mesmo modo como a direita criticava o PT sem fazer uma autocrítica da própria direita. E que não fizeram, na verdade. Tanto não fizeram que elegeram o Bolsonaro. E aqui é outro ponto, né? Que eu vejo, por exemplo, o Nando Moura e o Arthur Duval dizendo que o Bolsonaro traiu a proposta dele, traiu os projetos dele. Felizmente ele traiu isso. Felizmente o Bolsonaro traiu. Ele traiu não tanto porque ele quisesse trair, mas porque ele não conseguiu cumprir. Você tem aqui um político que ficou quase 30 anos no parlamento, na carreira política, e que repetidas vezes vinha e dizia em público, para as pessoas ouvirem, na televisão, em entrevistas, que ele, por exemplo, se pudesse dar um golpe militar no primeiro dia na presidência, que ele faria isso. Eu acredito que ele só não fez porque não precisou fazer. Não precisou e não teria condições de fazer isso naquele momento. Ele era alguém que disse na televisão que o Brasil precisava de uma guerra civil na qual morressem 30 mil pessoas. E ele vai matar muito mais agora na pandemia. Muito mais do que 30 mil pessoas ele vai matar. Graças
à incompetência dele, ao desrespeito dele à ciência, ao negacionismo dele dos fatos. Ou seja, ele é alguém que dizia isso durante muito tempo, elogiando o torturador, elogiando o Pinochet, elogiando o regime militar, elogiando o autoritarismo. E fazia isso sem nenhum tipo de receio. O Bolsonaro nunca ocultou quem ele era. Nunca ocultou suas falas machistas, nunca ocultou suas falas homofóbicas. Nunca se recusou a atacar gays na televisão, ao vivo muitas vezes, no programa Super Pop. Era alguém que não tinha vergonha de ser homofóbico. Foi alguém que não teve vergonha nenhuma de ir na Hebraica fazer uma palestra lá com uma fala racista contra os quilombolas. Ele nunca ocultou quem ele era. Ele nunca ocultou o projeto que ele tinha para a sociedade brasileira. Portanto, dizer que ele traiu os ideais dele, felizmente ele traiu os ideais dele, porque ele não conseguiu implementar o que ele queria. Era alguém que nunca teve respeito por minorias, nunca teve respeito pelos direitos humanos, que defendeu os esquadrões da morte, que defendeu grupos de extermínio, que defendeu milicianos. A família dele condecorou milicianos. Ou seja, nunca escondeu quem ele era. Quando a direita, que inclui também o MBL aqui, vocês tentam tirar o corpo fora, mas inclui também o MBL, quando a direita encampou a base bolsonarista, e fez isso e ganhou muitos inscritos por causa disso, vocês reclamam agora que perdem inscritos, mas vocês ganharam muitos inscritos por causa do Bolsonaro, quando vocês encamparam a campanha do Bolsonaro também, vocês sabiam quem ele era, e nós sabíamos quem ele era, e nós avisávamos quem ele era, porque a gente não queria que chegasse nesse momento agora. A gente fala que a gente avisou, porque a gente de fato avisou. E quando você quer comparar com o Lula, quando vocês querem comparar com a Dilma ou com o PT, aqui o próprio Marco Antônio Villa disse em entrevista na CNN agora, que por mais que ele tivesse inúmeras críticas ao PT, e de fato ele criticou o PT bastante, bateu também bastante no PT, ele disse que o Lula e a Dilma eram democratas, ao contrário do Bolsonaro. Então a questão que se coloca é que o Lula está do lado da civilização, e o Bolsonaro do lado da barbárie. Ou seja, mesmo alguém que durante anos criticou o petismo, agora reconhece que a ameaça do petismo era muito inferior à ameaça do bolsonarismo. A não ser que vocês queiram dizer que o Marco Antônio Villa também é esquerdista, também é lulista, e está agora defendendo o PT, que não é o caso certamente, e aqui a gente volta nessa história aqui de quem enuncia a fala. Se a fala do Marco Antônio Villa é verdadeira, não importa de fato a postura intelectual dele. Importa aquilo que ele disse, importa se aquilo corresponde aos fatos. E aqui entra em outro detalhe. Todo político, uma hora ou outra, vai decepcionar a população. Todo político. Por que acontece? Você vai lá, se elege com base numa promessa. Você promete um monte de coisas que você sabe que você não tem como cumprir. Todo político faz isso. Aposto que o próprio Arthur Duval prometeu um monte de coisa que ele não pode cumprir também. Todo político faz isso. Prometer. E depois que entra no poder, tem coisas que ele não vai cumprir porque ele não quer cumprir mesmo, ele só prometeu para ganhar voto, e tem coisas que ele não vai cumprir porque o mecanismo, o funcionamento da política não permite que ele faça aquilo. E coisas que não dá tempo também. Ou seja, todo político vai frustrar em algum momento a população. Tanto que a maior parte dos presidentes, se você observar, tem uma curva de aprovação inicial, que ele começa alta, ele vai lá, começa a fazer um monte de cagada, surgem escândalos, e quase todos os governos brasileiros, desde a redemocratização, tiveram escândalos de corrupção enormes. Ou seja, começa uma série de burradas, cagadas, erros, o candidato e o político vai perdendo o seu apoio. São raríssimos os casos como o Lula, por exemplo, que deixa a presidência com uma taxa de aprovação absurda. Demonstrava como a percepção popular para o Lula naquela época estava muito alinhada com aquilo que as pessoas percebiam como conquistas sociais. Muita gente sentia que o Brasil naquela época havia melhorado. E eu falo isso porque eu não estava no Brasil. Eu fui embora do Brasil em 2006, ou seja, era governo Lula, fui embora do Brasil em 2006 e eu morando fora, nos Estados Unidos, muita gente me escrevia, me ligava, falava, volta pro Brasil, tá bom o negócio. Volta para cá que as coisas estão boas. E eu não acreditava. Eu poderia imaginar que 12, 13 anos depois chegaria o colapso. Ou seja, muita gente naquela época achava sim que o Brasil havia melhorado. E possivelmente o próprio Arthur Duval devia achar também em 2008. O problema é que a história não para. A história, ela segue adiante. Então, por exemplo, aquilo que parece acerto em alguns momentos, subsequentemente, logo depois, podem parecer erros tremendos e você achar que aquilo ali foi uma catástrofe. Eu tenho um livro aqui, que os autores são Robson e o Acemoglu. E esse livro, que é de 2012, o Acemoglu e o Robson, quando falam do Brasil, falam de um país que servia de exemplo de redefinição das instituições. Ou seja,
Quando você tinha tido escândalo de corrupção no Brasil, dois autores que não eram de esquerda, que não são de esquerda nem de direita, são meio centristas, já falavam isso, autores mundialmente reconhecidos. Então, embora eu saiba que o MBL tem uma postura bastante enviesada em relação ao governo petista, tinham pessoas, por exemplo, o Acemoglu e o Robson, que não eram petistas, certamente não eram, observavam com admiração o esforço do Partido dos Trabalhadores para tentar reduzir a desigualdade no Brasil, para tentar mudar as instituições. É evidente que tem inúmeras críticas ao PT. Eu não sou petista. Você pode ter inúmeras críticas ao governo petista, ao governo do Lula e da Dilma, mas, e aqui eu vou repetir, o Marco Antônio Villa eram governos democráticos. Eles eram democratas, coisa que o Bolsonaro jamais foi. O Bolsonaro era alguém que abertamente, repito aqui, defendia torturadores, ditadura, tortura. E vocês sabiam disso, e nós sabíamos disso, e nós avisamos isso. Não é surpreendente onde chegamos agora, não é surpreendente, nós sabíamos disso. E aqui é importante ressaltar que na eleição presidencial de 2018 havia 13 candidatos, e praticamente todos lá eram melhores ou menos piores do que o Bolsonaro. Não era falta de escolha, não era falta de opção. Eu odiaria ter um Meirelles na presidência hoje, eu odiaria ter um Álvaro Dias, mas eles eram melhores do que o Bolsonaro. Até o Cabo Daciolo, alguém que propaga o tempo todo teorias conspiratórias, seria melhor do que o Bolsonaro. Até o Cabo Daciolo. Então não era falta de opções, não era falta de aviso, não era falta de alertas, de sinais. Tem um livro que já falei várias vezes aqui, que se chama Como as Democracias Morrem. Os autores são o Levitsky e o Ziblatt. E o que eles falam naquele livro ali é que nem todo governo autoritário, nem todo governante com perfil ditatorial revela isso antes das eleições. Porque a tese central do Ziblatt e do Levitsky é que o modo como as democracias morrem atualmente, o modo como elas viram regimes autoritários, não é como era nos anos 60, não era com golpes de Estado, não era com militares nas ruas, tanques nas ruas. O que acontece hoje é que ela vai morrendo de dentro para fora. Esses políticos vão corroendo as estruturas republicanas, vão destruindo a democracia através de próprios mecanismos da democracia. Então é o que o Bolsonaro faz dia após dia. Então a democracia morre sem que nós percebamos que ela morreu. Em algumas circunstâncias, elas ficam nominalmente democracia, ainda tem eleição, ainda tem voto, mas na prática já não são mais democracias. Então o que eles dizem é, muitas vezes você tem um candidato que não fala que é autoritário, que não fala que vai fechar Congresso, que não fala que vai fechar Supremo. Ele simplesmente diz, eu sou democrata, vou defender a Constituição, vou defender os valores democráticos. E quando ele entra, ele começa gradualmente a corroer as instituições, a corroer os poderes, a corroer os freios e contrapesos da democracia. É uma morte lenta, vai agonizando, e como essa agonia é lenta, a gente não percebe o fim. Por outro lado, e aqui é a advertência do Ziblatt e do Levitsky, alguns governantes, alguns políticos, eles anunciam o que eles vão fazer. Eu sou autoritário, eu quero fechar Supremo, eu quero fechar Congresso, eu quero ser ditador. Eles falam isso antes. E ainda assim as pessoas votam nessas pessoas. Elas se elegem e o que elas fazem? Elas cumprem o que elas disseram. E é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não era alguém que dizia, eu sou democrata, eu sou uma pessoa que respeita o Supremo, o Congresso. Não. Ele era alguém que falava o que iria fazer. E falou isso durante 30 anos no parlamento. Vocês não podem vir agora e falar, nós não sabíamos, nós não lemos os alertas, nós não vimos quem era essa pessoa. Vocês não podem falar isso. Porque ele disse, o Bolsonaro dizia isso. Não era eu dizendo isso, era o Bolsonaro dizendo isso. E nós só reproduzíamos aqui, nós só mostrávamos o que ele dizia. Então o nosso aviso não é um aviso alarmista. Ah, ele talvez possa fazer isso. Ele nunca demonstrou ser autoritário e, porque eu tenho medo da direita, talvez se ele entrar no poder ele vai tentar dar um golpe, por exemplo. Não, ele dizia. Alguém que não tinha o menor pudor de falar o que pensava. E o pior é que ele se elegeu por causa disso. Muita gente votou no Bolsonaro porque dizia, o Bolsonaro fala a verdade, o Bolsonaro não tem medo do politicamente correto, o Bolsonaro representa o que a gente pensa. E isso é assustador, porque vocês do MBL também surfaram nessa onda. Vocês também exploraram essa polarização política, vocês ajudaram a criar, na verdade, vocês também exploraram o lavajatismo, vocês também exploraram essa corrosão das instituições para vocês se elegerem e para ajudar a eleger o Bolsonaro. A retórica que vocês utilizaram e que vocês reconheceram posteriormente, porque vocês disseram ao público isso, que vocês contribuíram para isso, vocês disseram isso também, a retórica que vocês utilizaram também contribuiu para que a retórica bolsonarista um dia chegasse no coração dos brasileiros e levasse esse cara ao poder. Então não adianta vocês utilizarem uma falsa lógica como essa, né, apelo à hipocrisia, tu quoque. Vocês não criticaram o PT, portanto vocês não têm legitimidade moral para criticar a gente agora, porque nós temos. Muitos de nós aqui
muitos que surgiram ao longo desses 2, 3 anos agora, nem sequer debatiam política publicamente para poder criticar o PT. Muitos de nós surgimos pelo temor do autoritarismo. Porque o PT, por mais que tenha errado um monte na presidência, nunca foi uma ameaça antidemocrática. Nunca. Já o Bolsonaro sempre foi uma ameaça antidemocrática. Desde 99, ele já falava certas coisas. Bem, muito antes disso, na verdade, desde quando estava no exército, quando vai lá e é julgado por um plano de ato terrorista dentro de um quartel. Ou seja, nós avisamos sim. E não é com alegria que a gente faz isso. Quero saber o que vocês pensam, primeiro, sobre essa falácia lógica do MBL, que é muito usada na verdade, né? Mais o PT. Como se não fosse possível criticar agora esse momento sem nos remetermos ao passado próximo. E é possível, na verdade é possível. O segundo ponto tem a ver com a argumentação. Se importa quem fala a coisa para você aí. Se quem disse alguma coisa para você é relevante. E não apenas a verdade, não apenas o fato enunciado. Por exemplo, como eu disse aqui, para mim não importa muito se o Paine é de direita ou de esquerda. O que importa é o que ele mostra sobre o fascismo seja factual. Que ele não esteja distorcendo o passado, que ele não esteja mentindo, que ele não esteja inventando nada. Se for real isso aqui, não importa se ele é de direita ou de esquerda, não importa se ele é comunista ou se ele é conservador. E isso vale para outras figuras públicas também. Como eu mencionei aqui mais cedo, para mim não importa muito se o Vila é de esquerda ou de direita, desde que aquilo que ele fale seja verdadeiro. Se ele mentir, se ele inventar alguma coisa, aí isso abala a credibilidade dele. E vale para outros também, Reinaldo Azevedo, outros que estão aí na imprensa ou na mídia falando sobre política. E por fim, se vocês aí que estão avisando, assim como eu avisava também, se vocês estão avisando aí, vocês sentem satisfação ao fazer isso. Eu não sinto, eu sinto tristeza de termos que chegar nesse ponto agora e metade de 2020, algumas pessoas estão começando a perceber a cagada que fizeram. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixe no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!